queridos, a graça e a paz. Estamos aqui mais uma vez no nosso curso de preparação de obreiros. E hoje o nosso tema, o nosso assunto vai ser a igreja no primeiro século. Nós estamos estudando a história da igreja. Nós estudamos o Antigo Testamento e depois estudamos a plenitude dos tempos, que é aquele período em que houve silêncio profético. Se você ainda não assistiu essas aulas, volta lá, assiste para você acompanhar desde o princípio e vamos para a aula de hoje. Hoje, como já foi falado, nós vamos estudar o primeiro século de história da igreja. Assim que Jesus veio à terra, cumpriu seu ministério, morreu, ressuscitou, foi assunto aos céus e deixou a missão para a sua igreja de ir por todo o mundo e pregar o evangelho a toda criatura. A igreja ela começou lá em Jerusalém, com os primeiros apóstolos, que eram os discípulos de Jesus. Mas havia um pequeno problema. É que esses apóstolos, eles entendiam que Jesus era o Messias que viria para os judeus. Eles ainda não haviam compreendido que a pregação do evangelho, do reino de Deus, era para todos os povos, inclusive os gentios. Isso mudou a partir de dois fatos específicos. O primeiro foi a visão de Pedro. Você se lembra da visão que Pedro teve, em que ele viu um lençol cheio de alimentos que eram considerados impuros para os costumes judaicos, e Deus dizia a ele que comesse daqueles alimentos, e ele respondia que jamais, como bom judeu, ele poderia comer dos alimentos que não eram puros, que poderiam deixá-lo impuro segundo a tradição dos judeus. E nessa visão, Deus disse a ele que não considerasse impuro aquilo que ele, o próprio Senhor, já havia purificado. E então Pedro teve discernimento de não considerar impuros aqueles que não eram judeus, mas entender que Jesus veio para todos. E a segunda coisa que aconteceu, que mudou esse pensamento, foi a conversão do apóstolo Paulo. Paulo, que também era ali um judeu ferrenho, que inclusive perseguia a igreja, porque ele acreditava, não só ele, mas os judeus, como um todo, aqueles que não eram convertidos, eles não entendiam que o evangelho do reino pregado por Jesus era uma nova coisa, uma nova história. Eles acreditavam apenas que os cristãos eles estavam distorcendo o judaísmo, por isso a perseguição dos judeus contra os cristãos. E ali o apóstolo Paulo, após se converter, ele vai para a igreja de Antioquia e a partir dali começam as suas viagens missionárias e o seu trabalho de evangelização. Paulo foi um dos principais evangelizadores, evangelistas ali dos gentios, Enquanto os apóstolos pregavam mais para os judeus, Paulo ele se dedicou mais a pregar para os gentios. Mas apesar de Paulo ser o mais conhecido evangelista para os gentios, o que realmente levou o evangelho a se expandir naquela região foram pessoas comuns. A história diz que os comerciantes da época foram os que mais levaram a mensagem do evangelho, porque eles viajavam muito fazendo os seus negócios e levavam seu testemunho pessoal. Eles aceitavam a Jesus, eles se convertiam e aí eles iam para outros lugares fazer negócios e iam falando de Jesus. Então, os padeiros, os artesãos, as lavadeiras, os carpinteiros, os agricultores, o povo comum foi o maior responsável, pela dissipação, assim, pelo espalhar do evangelho, pela disseminação do evangelho naquela região no primeiro século. E nesse primeiro momento da igreja, as coisas estavam relativamente bem. Por quê? Apesar de haver uma perseguição, essa perseguição ela acontecia mais por parte dos próprios judeus, que, como eu já disse aqui, acreditavam que os cristãos eles queriam distorcer o judaísmo e não que eles estavam pregando uma nova doutrina. Mas era só por parte dos judeus mesmo. E nessa época, quem governava a região era o Império Romano. Então, eles não tinham o apoio do Império na perseguição dos judeus. Logo, essa perseguição existia, mas era menor. Mas aí, a partir do momento em que Roma entra na perseguição, é que a perseguição começa a se tornar uma coisa mais complicada para os cristãos. No ano de 54 até 68 depois de Cristo, quem governou Roma foi um homem chamado Nero.
Nero, a princípio, começou bem, mas o poder lhe subiu a cabeça. Isso era muito comum. Os governadores, eles eram tratados como deuses. Então, eu acho que esse poder subia a cabeça e todos eles, a maioria deles, pelo menos, acabava em algum momento tendo esse complexo de Deus e querendo mandar até na respiração das pessoas. Ele se tornou um tirano e quando ele tinha ali por volta de 10 anos de governo, ninguém suportava mais ele. Ele se tornou um governador intratável. E aconteceu por essa volta aí, foi no dia 18 de julho de 64 depois de Cristo. Nessa época, Nero tinha 14 anos de governo. Aconteceu o grande incêndio de Roma. Roma pegou fogo, certamente ali pela sua estrutura que não estava 100%. Inclusive, havia um projeto de Nero para revitalizar Roma. E com esse grande incêndio, 10 das 14 regiões, né, das províncias que tinha ali no Império Romano foram queimadas e 3 delas foram completamente destruídas. Como o povo já não estava muito bem com Nero e Nero tinha esse projeto de revitalizar Roma, acabou acontecendo ali uma falácia, né, uma fofoquinha de que Nero é quem tinha começado propositalmente esse incêndio. Só que não há registros na história de que de fato Nero tenha começado esse incêndio. Muito provavelmente o incêndio começou mesmo porque, né, as estruturas estavam precárias. Mas, para a infelicidade dos cristãos, Nero, né, para se safar dessa acusação, ele observou que os lugares menos afetados, as províncias menos afetadas, eram aquelas em que a maioria do povo que vivia ali era convertido ao cristianismo, eram cristãos. E então ele se aproveitou disso para acusar os cristãos de terem incendiado Roma, e aí a gente tem a primeira grande perseguição no ano de 64 depois de Cristo, porque Nero acusa os cristãos e ele dá um decreto de que os cristãos deveriam ser mortos, porque, segundo ele, foram os cristãos que incendiaram Roma e isso incitou o ódio das pessoas ali, não só dos judeus, mas também dos cidadãos romanos contra os cristãos. E os cristãos foram fortemente perseguidos nessa época e mortos das formas mais cruéis que você possa imaginar. Eles eram levados para ser devorado por feras no Coliseu, como um grande espetáculo mesmo. O povo era sedento por sangue. Eram pessoas assim, de coração muito duro. E era considerado um espetáculo ver cristãos, e isso eram homens, mulheres, crianças, idosos, serem jogados ali numa arena, né? E a gente ouve muito falar sobre isso, até nos louvores mais antigos a gente ouve falar sobre o tempo em que os cristãos foram jogados nas arenas, mas muitas vezes a gente não entende exatamente em que momento isso aconteceu. Mas agora você sabe, foi durante o governo de Nero, que foi considerado um governador, assim, que no final ele meio que enlouqueceu ali, o poder subiu a cabeça. E as pessoas eram mortas, né? Os cristãos eram mortos de todas as formas mais cruéis, comidos por animais, né, ferozes, como leões, e muitas vezes também eles eram enfiados em estacas, mergulhados em betume e queimados vivos para servir como luminárias nos jardins do palácio e pelas ruas da cidade. Então era realmente assim uma barbárie contra os cristãos. Só que isso não impediu que a igreja continuasse crescendo e se expandindo. O movimento ficou ali um pouco mais recluso, mas o evangelho continuou sendo pregado à miúda, né? As pessoas tinham um pouco mais de cuidado e o evangelho continuou sendo pregado independente das perseguições. Depois dessa grande perseguição, o povo de Roma percebeu que realmente Nero, né, não tinha mais condições de governar, ele se tornou muito tirano, ele mandava matar pessoas, qualquer pessoa que se levantasse contra ele, contra as ideias dele, e então ele foi perseguido, né, houve uma rebelião ali do povo contra Nero, e ele foi obrigado a fugir de Roma, e ele não suportou ter perdido o poder e cometeu suicídio. O decreto que ele deu para que os cristãos
fossem perseguidos, continuou valendo, mas o povo meio que esqueceu disso. O decreto estava lá, quem quisesse perseguir, perseguia, mas meio que ninguém queria. Então os judeus, os cristãos tiveram um período aí de relativa paz, porque embora existisse esse decreto de que era proibido ser cristão, o povo não estava muito afim de fazer valer esse decreto, o exército também não tinha ordens para cumprir o decreto, então o decreto ficou lá só nominal e a igreja teve uma relativa paz. No ano de 81 depois de Cristo, assume o poder um homem chamado Domiciano. Domiciano, no começo, fez até um bom governo, um governo pacífico, mas novamente as perseguições contra os cristãos surgiram. Porque Domiciano, diferente de Nero, que era, né, um tirano, ele começou bem. Só que ele tinha um amor, uma idolatria por Roma. E ele queria que a velha glória de Roma voltasse, inclusive com atos religiosos, com adoração aos deuses, né, da cultura romana, e ele exigiu que fosse feito sacrifícios de adoração à sua própria inteligência. Gente, é sério, os governadores romanos, eles eram muito vaidosos, muito vaidosos. Eles tinham assim um ego inflado, eles eram considerados realmente deuses e eles acreditavam nisso. Né? Assim como no tempo lá do Antigo Testamento os faraós se sentiam deuses, os imperadores romanos eles também sentiam que eles estavam acima de tudo, de todos, de maneira que eles mereciam ser adorados e quem não lhes adorasse deveria ser exterminado. E assim Diocleciano fez esse decreto que sacrifícios deveriam ser feitos em adoração à sua inteligência, e quando os cristãos se recusaram a oferecer sacrifícios à inteligência de um homem, porque, né, gente, nós adoramos um único Deus, não vamos prestar adoração a um homem. Então a perseguição retorna. Dessa vez não mais tão localizada ali em Roma, na capital, mas em alguns locais do Império. E dessa vez na perseguição, não foi uma perseguição tão sanguinária quanto a de Nero. Havia mortes de cristãos, sim, mas nem todos os cristãos eram mortos. Alguns cristãos eram mortos, outros cristãos eram presos, exilados, mandados para longe, que foi o caso do apóstolo João. Foi no tempo de Domiciano que João foi enviado para a ilha de Patmos, onde ele escreveu o Apocalipse. Ele estava exilado ali porque ele não quis adorar a inteligência de Domiciano. Ele também foi considerado um tirano no fim do seu governo e ele foi morto no seu próprio palácio pelos próprios revoltados ali do próprio povo de Roma, né? Invadiram o palácio e desviveram Domiciano. E aí a igreja voltou a ter uma relativa paz. Mais uma vez, porque era assim, vinha um governador tirano, incitava o povo contra a igreja, geralmente por motivos pessoais, né? Ele se ofendia de alguma coisa que a igreja tinha feito, e aí ele incitava a fazer decreto para que a igreja fosse perseguida. Aí morria aquele governador, vinha um período de relativa paz. E assim aconteceu, cresceu, né, a igreja do primeiro século, com as viagens de Paulo, de Pedro, dos demais apóstolos que ainda estavam ali. Nessa época, Estevão e, se não me engano, Tiago já haviam sido martirizados por causa do Evangelho de Cristo. E os outros que permaneciam estavam ali espalhando o Evangelho juntamente com a população local que, através do seu próprio testemunho, ia espalhando. Então, recapitulando, a primeira grande perseguição foi a de Nero. Antes da perseguição de Nero, havia perseguição dos judeus, mas Roma não interferia. Então, a primeira grande perseguição é de Nero. A segunda grande perseguição foi a de Domiciano. E se você acha que Nero e Domiciano foram homens cruéis, espere até conhecer Diocleciano. Mas isso é assunto para o próximo vídeo. Espero vocês aqui. Que Deus abençoe e estude a palavra. Até logo!